Bom dia mesmo de Levi Latetá. Neste dia 8 de maio de 2023, estamos aqui falando sobre o futebol brasileiro. E o final de semana foi recheado de bola na rede. E aí, o futebol mineiro, tendo em vista que os clubes estão jogando de 3 em 3 dias, somente o Cruzeiro se deu bem. O América, que já vem se desgastando há muito tempo, perdeu dentro de casa para o Cuiabá e foi de virada. O Cruzeiro venceu por 2-1, jogando bem. E o Galo deu um apagão no Engenhão. O Engenhão é o estádio que foi construído para disputas internacionais e que é onde o Botafogo disputa os seus jogos, porque o Botafogo não possui estádio. Trata-se de um gramado sintético. E ontem, na entrevista ao final do jogo, o Hulk, jogador internacional, reclamou do gramado sintético. Eu tenho a impressão que, por todos os países que ele jogou, o gramado era sintético. E aí, outras vezes, reclama do buraco no gramado. Por exemplo, reclamaram no buraco do próprio Mineirão, e outros clubes reclamam do Castelão, no Ceará. Então, o que esperar, por exemplo, do apoio aqui em Minas Gerais da imprensa, principalmente aquela parte da imprensa que, responsáveis pelo Atlético Mineiro, só sabem criticar negativamente o Atlético Mineiro. Porque quando eu aprendi falar em rádio e também falar em televisão, e agora estou aqui no canal, porque é o Progresso, eu simplesmente tinha o cuidado de, no curso, perguntar ao professor se era necessário falar bem o português. E o professor me dizia: não, você fala o popular, mas desde que seja entendível. E o que se vê hoje, nessa parte da imprensa aqui de Minas Gerais, é falar do Atlético e não sobre o Atlético. Se eu falo sobre o vizinho, eu estou falando exatamente a verdade. Falar do vizinho é fofoca. Então, aqui, essa parte da imprensa que eu falei anteriormente, fica aguardando um deslize do Atlético
Sabem por quê? Muito simplesmente porque aqui os três que estão disputando não só Série A, como também torneios internacionais, são América, Atlético e Cruzeiro. E como todo mundo sabe que esta emissora, que se diz a maior de Minas e a melhor de Minas, todo mundo sabe que pertence a um que manda no Atlético. Então, para agradar os outros torcedores, para poder ganhar audiência, eles procuram falar do Atlético. E o que é mais interessante é que está ali na minha parede o diploma que eu me formei como radialista, é que eu nunca fiz programa com o fone o tempo todo. E o que acontece é isso. Então, o torcedor fica fazendo confusão na sua cabeça, fica fazendo confusão. Por quê? Se a maior de Minas fala do Atlético, só fala do Atlético, não fala sobre o Atlético, evidentemente que vai fazer confusão aquele que é mal informado, que não sabe que a maior de Minas pertence a um dos donos do Atlético. Sim, porque este que é dono desta emissora é uma pessoa que bota dinheiro no Atlético, inclusive está trabalhando para que se transforme em SAF, e que esta pessoa, juntamente com mais três, os quatro vão ficar com a maior parte da SAF. Então, adiantaram o dinheiro. Agora, o que eu não consigo entender, e que volto aqui pela 50ª vez para perguntar, por que esta emissora procura só arrumar confusão dentro do Atlético? Agora mesmo, antes de fazer este vídeo, eu procurei ouvir rapidamente, é só pancada. Só pancada. Sabe por quê? Porque eu acredito que seja. Vamos falar do Atlético, porque senão a gente perde os outros ouvintes que são torcedores do Cruzeiro, do América, do Atlético, né? Os senhores entenderam? Então eu acho que o atleticano deveria deixar de ouvir e assistir programas desta emissora. Por quê? Vamos entrar no assunto futebol nos bastidores. Nenhum deles lá tem liberdade para falar, por exemplo, que um jogador de futebol perde 5 a 6 quilos por partida. Entra aí no Google e pergunta ao Google: quantos quilos perde um jogador de futebol numa partida? E aqueles clubes, por incrível que pareça, que estão disputando Copa do Brasil, Série A e Libertadores ou Sul-Americana, não foram bem nessa rodada, excetuando o Palmeiras. Então, para você ver, o América perdeu, o São Paulo está se recuperando, o Fluminense empatou, o Grêmio empatou, o Inter perdeu. Por quê? Porque de 3 em 3 dias tem futebol. De 3 em 3 dias. E você sabe quantos quilômetros corre
um jogador de futebol por partida entre 15 e 22 quilômetros. Esses que usam fone, eles não passam isso para vocês, não. É só pancada. Agora mesmo, tem aí um programa dessa emissora dizendo que o Cudê quer agradar a todos do elenco, inclusive elenco e não plantel. Plantel é de cavalo, plantel é de animal. É a mesma coisa daquele locutor, essa bola, essa bola, essa bola, essa bola o quê? Então, não levam a sério um esporte tão maravilhoso que é o futebol. Então, para encerrar, meus amigos, só para os senhores terem uma ideia, eu fiz aqui, ó, o Atlético Mineiro joga dia 10 agora contra o Cuiabá. Dia 13 joga contra o Internacional. Depois joga contra o Curitiba, dia 17. Depois joga com o Corinthians pela Copa do Brasil, dia 20 e dia 31. O Atlético Paranaense, dia 23. E no final joga mais uma partida no dia 28 contra quem? Palmeiras. Então 10 para 13, 13 para 17, 17 para 20, 20 para 23 e depois para 28. Então isso aí o senhor está falando aí, mas e daí? E daí é que o elenco do Atlético é pequeno. É pequeno. E mais ainda, o Atlético Mineiro ficou muito tempo no Hulk Dependência. Contratou Paulinho. Veja o que Paulinho fez ontem, nada. O que o Hulk fez ontem, nada. Nada. O que o goleiro fez ontem, nada. Até o menino lá que o locutor havia acabado de falar, que até o sobrenome dele é Nascimento, um garoto do Botafogo, em 86 jogos tinha só marcado 13 gols. Pois olha, ele ontem fez o 14º gol. Você vê como é que está o goleirão. O goleirão do Galo, que eu sempre falo, tem que ter uma sombra. Ontem jogou bem o Gemerson, o Lelis, e jogou bem o Zarate. E o resto simplesmente voltou a não jogar bem. Mas eu entendo, o senhor e a senhora vão entender que a preferência do Atlético Mineiro é ganhar a Copa do Brasil, porque o prêmio é de 92 milhões, e avançar na Libertadores da América. E aí, o próprio jogador fala, de 38 rodadas, nós estamos jogando aqui a 4ª, então há condição sim de se recuperar. Já na Copa do Brasil, é mata-mata. Já na Libertadores, é mata-mata. Então teremos o primeiro turno da Série A e o segundo turno da Série A. A prova é que o Flamengo está aí com 3 derrotas. Mas o Flamengo tem um pensamento alto.
Flamengo quer ser novamente campeão do mundo. É? Ou não é? É. Ou não foi campeão do mundo? Será que eu estou esquecido? Né? Então, o resultado: Flamengo está almejando ser campeão do mundo. Ser campeão do mundo. Quando eu falo assim, ser campeão do mundo, novamente, é porque o Flamengo pensa só em milhões e bilhões de reais. E hoje, queiramos ou não, é o clube mais rico do país. Então, para que se desgastar com Série A? É pensar grande. É assim que o jogador pensa. Porque ganhando uma Copa do Brasil, o prêmio é bom, e ganhando a Libertadores, o prêmio é melhor ainda e o jogador se promove muito mais. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista independente, radialista, que procura falar o português popular, mas correto, administrador de empresa, escritor e, olha, general manager de futebol. Então, um jornalista, um radialista que trabalhou quase 40 anos nos bastidores do futebol, pode muito bem dizer que tem base para falar o que tem falado aqui neste canal, que é o canal A Notícia por Outros Olhos. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.